Então, depois do advento de Israel como Estado constituído, é que surgiram os grandes livros escatológicos, agora já não mais adventistas e dos Testemunhas de Jeová. Aí eram livros batistas, eram livros pentecostais, eram livros de outros grupos, aí alguns ficaram milionários, como Hal Lindsey, como Tim LaHaye, escrevendo esses livros, todos ficcionais, nenhum deles se cumpriu. Eles diziam, olha, presta atenção em fulano que ele vai ser o anticristo, e faziam aquelas leituras mais estúpidas do 666, com a numerologia vinculada a alfabetos. Aí até o Henry Kissinger pagou de anticristo. Todo mundo que tinha um nomezinho, que apanhadas as letras e usado o numeral hebraico de aplicação a tais letras, fizesse o nome, por exemplo, Nero, ou a conjunção, ou a soma das letras, ou o conjunto de letras, criasse alguma coisa como Nero, que era considerado o arquétipo supremo do anticristo, tanto pelos adventistas, como pelos Testemunhas de Jeová, como pelos batistas do Tim LaHaye e de outros grupos, era anticristo. Aí também o Nasser do Egito era o anticristo, aí mataram o Nasser, aí acabou o anticristo. Aí veio o Anwar Sadat do Egito, esse é o anticristo, aí matam o Anwar Sadat, cadê o anticristo? E aí vem, eu estou acompanhando esse pessoal a minha vida inteira. Quando eu vejo o Lamartine Pozzella e Pozzella de dono da escatologia dizer para vocês, prestem atenção nos 200 milhões de chineses que vão atravessar o rio Eufrates que está secando. Cara, o rio Eufrates está secando, o Amazonas está secando, o Rio Negro está secando, o Madeira está secando, o Mississippi está secando, porque é uma questão climática. E a segunda coisa, a China já disse que nunca na vida ela vai mandar, depois do desenvolvimento da tecnologia que ela tem, nenhum soldado para nenhum campo de batalha, nem para ocupar a terra, que ela não quer, porque o que não falta a ela é terra e riqueza na terra que ela possui. Se ela tivesse que mandar soldados para algum lugar, seriam milhões de robôs, tão treinados quanto samurais em luta livre, tiro, arma, capacitação, leitura, toda a comunicação ao vivo, online, com todo o cérebro chinês de controle de qualquer coisa. Eles lá vão mandar 200 milhões de homens. No tempo que João escreveu isso, o mundo não tinha 200 milhões de pessoas. Hoje, nos próximos 10 anos, só a China vai ter 200 milhões de robôs para mandar para lá. Então, como crente não se atualiza de nada, não quer saber de nada, o que um pastor que só fala nisso, declarar, ele engole, aí fica esse culto. Além do que, é uma questão também pagã, porque antes de serem cristãos, esses indivíduos consultavam espíritos, consultavam adivinhos, consultavam necromantes, consultavam pessoas paranormais ou com premonições futurísticas, e eles mudaram de religião, vieram do tipo de religião que possuía para o paganismo do cristianismo. E no cristianismo, um dos paganismos contemporâneos mais veemente é o pentecostalismo. É uma grande seita pagã, e o neopentecostalismo é pior ainda. E que vive de profeta, profetiza, predição, você vai viajar, você vai isso, vai aquilo, no nível pessoal. E no nível global, aí tem que ter alguma coisa a dizer sobre a volta de Jesus, porque quem diz que possui o oráculo desse conhecimento ganha muito poder, ganha muita autoridade, ganha muito o que dizer no meio de uma população que não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Vocês imaginem, se eu fosse um 171
e vivesse de pegar as profecias do Velho e do Novo Testamento, montar segundo a inteligência que Deus me deu, eu construiria esquemas escatológicos que bateriam nesse pessoal todo. É porque eles são muito limitados, por isso que fazem coisas ainda tão parcas. Porque se você quisesse montar, meu Deus, você construiria uma ficção escatológica sobre a volta de Jesus que não deixaria nada de fora, deixaria todo mundo boquiaberto. E você faturaria, no meu caso, milhões e milhões. É que eu prefiro morrer 1 trilhão de vezes torturado do que pecar contra o Evangelho de Cristo, quando ele mesmo disse, quanto àquele dia e hora, referindo-se à sua vinda, nem o Filho sabe, nem os anjos nos céus, ninguém, nenhum profeta soube nem saberá. Isso está reservado exclusivamente para o meu Pai que está nos céus. Então, respondendo à sua pergunta, por quê? É porque o culto à ignorância e porque o mestre, senhor doutor burrice, é quem domina a mente de todos esses crentes. Porque qualquer um onde o Tico e o Teco não tenham brigado definitivamente, se olhar com alguma consciência bíblica, histórica, se fizer um mínimo de dever de casa, sabe que as coisas não são assim. E tem mais, hein? Eu vou lhe dizer. A seguir, a perspectiva do Apocalipse e de Jesus no pequeno Apocalipse, no Sermão do Monte das Oliveiras, ainda tem muita água a passar por debaixo dessa ponte. Nem chegou ainda. A gente não está nem a placenta da história estourou. Ainda tem muito mais. E aí vai ter gente perdendo a fé. Eu esperava que fosse na minha geração e vão perder a fé, vão perder tudo, vão descrer de tudo. Cada vez, quanto mais promessas mentirosas eles poselam, mais daqui a um tempo no futuro vai ter gente perdendo a fé em tudo. E dizendo, eu criei, agora eu odeio. Como eu vejo algumas pessoas, inclusive uma menina com quem eu tive um pequeno desencontro de informação, ela ficou toda ofendida. Comigo não, ela está aqui no meu coração, objeto do meu carinho, amor e oração todo dia. Eu entendi o drama dela. Foi crente, batista, de igreja, lá, oprimida pra caramba. Aí ou é calça de veludo ou bunda de fora. Ela foi calça de veludo um dia, hoje é bunda de fora. Aí odeia tudo, não crê mais em nada, não crê em Deus, não crê em alma, não crê em anjos, não crê em Jesus, não crê em espírito, não crê em coisa alguma. Virou uma cética por efeito traumático, como a maioria das pessoas. Mas, meu Deus, ela é só uma querida que não aguentou o tranco e pendulou para o extremo de lá e não sabe se consegue voltar, nem como voltar, depois de tantas assertividades peremptórias que ela fez. Mas eu espero que um dia ela equilibre, que esse pêndulo a coloque aí no fiel da balança do equilíbrio do Evangelho. Mas é isso que acontece, é por isso que é assim, e ainda vai piorar. E vai piorar a descrença que isso vai causar, porque eles são tão afirmativos e assertivos e peremptórios quanto ao que eles dizem, parece até que tem dia e hora e mês marcado, e não tem nada marcado, que quando as pessoas vão envelhecendo e vão vendo que nada se cumpre e que o oposto do que eles disseram está se realizando, elas vão perdendo a fé em tudo e quem paga o pato, a conta, é Jesus. É o Evangelho. É a descrença com a qual eles vestem com uma vestimenta, com uma mortalha de descrença, o pacotão inteiro. Ainda, logo depois dos dias de Nero, quando a gente chega nos dias de Vespasiano, e do seu filho general Tito, Jerusalém foi destruída e não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada, conforme Jesus falou. E na cabeça de todos os contemporâneos de Jesus e dos apóstolos e dos judeus e dos crentes, que ainda era uma primeira geração de crentes e a formação de uma segunda geração ainda muito neófita de crentes, todos eles, inevitavelmente, de Paulo ao mais ignorante de todos,
tinham a convicção de que Jesus iria voltar nos dias deles. Você vê isso nas declarações de Pedro, nas falas de Paulo. Tem uma expectativa de que o Senhor Jesus volte nos dias dele. Paulo conjuga os verbos da volta de Jesus, da parousia, num plural, na primeira pessoa do plural, com ele incluso na expectação, quando ele diz, e nós os que estivermos vivos quando ele vier, ele sempre se coloca dentro do contexto. E nós iremos, ele nunca projeta isso para além de si. Ele tem essa esperança. Como todos eles tiveram essa esperança. Como a gente vê a latência dessa expressão de esperança, até na leitura de João, no capítulo 21, lá em Tiberíades, com Pedro perguntando a Jesus sobre João, e quanto a este? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Porque uma coisa que Jesus fez deliberadamente foi não dar data nenhuma. Ele contou parábolas, que eu já expliquei aqui longamente na minha exposição de Mateus. Para quem quiser, é só chegar em Mateus 24. E também antes, em todas as parábolas de Mateus, de Lucas e de Marcos, que eu incluí no pacotão de 3 anos de exposição diária de Mateus, ele inclui o longo interregno. Depois de muito tempo, voltou o Senhor da vinha. Isso é repetido em praticamente todas as parábolas escatológicas pronunciadas por Jesus. Então, deliberadamente, ele deixou na mente das pessoas que eram os seus discípulos essa expectativa, porque é com essa expectativa, preste atenção, é com essa expectativa que eu também vivo, que eu aprendi a viver. E eu digo, ai daquele que achar que pode criar uma cronologia pessoal de natureza escatológico-dispensacionalista em que ele vá contando os prazos, e colocando as datas dos eventos e jogando para frente até que ele diz, mas não vai passar do ano tal. Eu estou com 71 anos e só nesse período da minha vida, que foi um período de recrudescimento dos cultos às expectativas escatológicas, a volta do Senhor com os adereços de cumprimentos de profecias, tudo isso foi deflagrado nos nossos dias, diferentemente dos dias de Jesus e dos apóstolos, onde era uma esperança encetada por Jesus. E também porque o Apocalipse era uma palavra de esperança para os perseguidos. O que se estava dizendo, olha, essa perseguição horrorosa, diabólica, demoníaca, anticristo, antivida, do inferno, tem fim. Vai passar. Isso não vai durar para sempre. Nem os romanos vão aguentar praticar isso para sempre. Como não aguentaram? Aí eu teria que falar 1 trilhão de coisas para explicar a vocês como o Apocalipse já se cumpriu, se cumpre e cumprir-se-á sempre. O Apocalipse é uma fenomenologia de arquetipia de leitura histórica, que cresce, como eu já disse também 1 trilhão de vezes, numa espécie de espiral pequenininho. Foi o que João escreveu, foi a primeira roda espiral, como se fosse um DNA de hélice dupla. Ele vai crescendo, só que à medida em que ele cresce na linearidade do espaço-tempo, ele vai alargando as suas voltas. Ele começa como uma pequena roda, numa mola espiral, e a cada vez que a volta faz, a mola cresce um pouco mais, de tal modo que eu que estou vivo hoje, 2000 anos depois, olho para trás e entendo como o Apocalipse se cumpriu em tudo o que previu nos dias de João, exceto pela volta do Filho do Homem, tudo mais se cumpriu nos âmbitos das dimensões possíveis daquele primeiro círculo concêntrico. Agora, a arquetipia estabelecida como fenômeno hermenêutico de leitura histórica que o Apocalipse estabelece, se cumpre se você tem um bom conhecimento linear da história.
de João para cá, para não falar para trás, porque a arquetipia do Apocalipse é um fenômeno hermenêutico de leitura histórica que se aplica também para trás, se aplica para frente. Porque é uma arquetipia de leitura do fenômeno histórico humano, não apenas depois de Jesus em qualquer época, mas depois de Jesus vai ficando cada vez mais explícito e parecido com a descrição original do Apocalipse pequeno de João, que vai crescendo. Por isso, em cada geração posterior, todo novo grupo dizia, é a nossa geração que vai receber isso. É a nossa geração. E olha, se você conhecer essa história o suficiente para olhar para trás, houve gerações que não tinham como não pensar que o Apocalipse estava se cumprindo nos dias delas. Era tanta coisa horrorosa no mundo. Por exemplo, no tempo da peste negra, como é que era possível um indivíduo ser um cristão na Europa e não imaginar que o mundo tinha chegado ao fim? Com mais da metade da população da Europa morrendo de peste, sem ninguém saber de onde vinha aquilo. Era a praga de Deus, segundo o Apocalipse. Cada vulcão que explodia era a praga de Deus, segundo o Apocalipse. Cada vez que a terra tremia era a praga de Deus, segundo o Apocalipse. Então o Apocalipse, ele apenas vai ficando maior, 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 maior. Chegou a um ponto hoje, que eu tenho dito também já centenas de vezes, não é nada novo, eu venho dizendo há décadas, que nós chegamos no momento da história que não é preciso nem muito esforço de natureza hermenêutica para você entender o Apocalipse, porque você é esbofeteado pelos fatos de natureza bélico, militar, ecológico, meioambiental. Você é chocado pelos deuses ideológicos, pelos cultos humanos, pelos narcisismos de natureza nuclear que a gente encontra, os demônios de poderes impensáveis que fazem todos os imperadores romanos virarem coisinhas, brincadeirinhas, a gente dá peteleco e cai Nero para lá, peteleco e cai Calígula para lá, comparado com os poderes de hoje. Tudo cresceu numa perspectiva enorme, a gente vê a Terra do espaço, a gente manda coisas para outros planetas, a gente está explorando o Big Bang da presente ordem de coisas, a gente está entrando nos intestinos da matéria subatômica, a gente está descobrindo por tais pesquisas a possibilidade de universos paralelos e de coisas mais variadas. E existem compreensões que antes eram magia e que hoje são tecnologia na nossa cara, diante de nós. E aí vem um elemento que é a Constituição do Estado Sionista de Israel em 1948. Porque antes disso, o mundo cristão não falava em Israel e tinha diminuído significativamente qualquer esperança sobre a volta de Jesus. No século XVII, no século XVIII, no século XIX, praticamente não se falava da volta de Jesus, exceto pelos adventistas, a Ellen White, que era uma pessoa fixada em profecias e cumprimentos de profecias do Velho Testamento, e os testemunhas de Jeová, especialmente no início do século XX, e que, por serem entes adventistas, se concentravam no advento da volta de Cristo e viviam de construir quebra-cabeças, tentando montar o que faria sentido sobre quando Jesus voltaria, e marcaram data, como a Ellen White, como os testemunhos de Jeová, marcaram datas para todo lado, cometeram as maiores barbaridades desse mundo. Hoje em dia, Rodrigo Silva nem toca no assunto, mas ele é filho desse berço que ele defende, ele é discípulo da Ellen White, por exemplo. Com todo respeito, mas ele é. E eu me apiedo muito dessa limitação cognitiva. Pois bem, aí veio em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi um sinal do Apocalipse. Você já imaginou o que é estar vivo na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial? É que a gente está aqui no bem bom, somos um país tropical.
abençoado por Deus, cada bunda, cada fio dental, cada peitão, cada homem sarado, surf na praia, e a gente ali. E na época da Segunda Guerra ainda não havia surf aqui da praia, só que estava começando no Havaí. Mas as mulheres já eram lindas, os bailes eram maravilhosos, Copacabana era um paraíso, o Brasil era um sonho. Mas o pau estava cantando infernosa e apocalipticamente na Europa. E para quem estava vivo lá, como C.S. Lewis, como Tolkien, você quer ver o impacto da Primeira Guerra Mundial na cabeça de um cara como Tolkien? Leia O Senhor dos Anéis, que foi profundamente inspirado no impacto escatológico que a Primeira Guerra Mundial produziu na mente de Tolkien, como um cristão católico piedoso, e que criou essa fábula de literatura extraordinária, com linguagem inclusive desenvolvida por ele, sofisticadíssima, e que, de maneira imagética, projetava o impacto que a Primeira Guerra Mundial, com todos os seus demônios e monstros horríveis, tinha causado na vida dele, na vida do C.S. Lewis e de vários contemporâneos deles naquela época. Estou me referindo aos dois porque foram grandes produtores de literatura de natureza imaginária e ficcional e fabulosa daqueles dias, e que está presente até os dias de hoje. Mas quando, depois da Segunda Guerra Mundial, se dividiu a Palestina em 2 estados, porque não se dividiu em um, não se deu um estado a Israel. Foram 2 estados que foram criados. O Estado de Israel, que veio a ser um Estado sionista, tanto é que lá tem 7 milhões, quase 8 milhões de judeus morando de 1948 para cá, com uma campanha do governo enorme para atrair tudo que é judeu para lá, mas só foram 7 milhões, 8 milhões. E fora de lá, a soma dos judeus que moram fora de lá é maior do que a dos judeus que moram lá. Para vocês terem ideia de como os judeus do judaísmo ortodoxo, de sinagoga, de piedade, de devoção, de fé em Deus, não acharam que era necessário nem importante para cumprir nenhuma vontade de Deus voltar para aquele chão que um dia tinha sido o chão das peregrinações de Abraão, mas antes de ser da peregrinação de Abraão, foi uma terra possuída por milhares de outros povos e civilizações muito antes de Abraão sonhar em ser espermatozoide. Tinha gente criando filhos, morando lá, foram os mesmos que Josué invadiu, tomou, trilhou, rasgou, supostamente por ordem divina, dizendo: não deixem ninguém vivo, é chacina, é genocídio, é holocausto geral. E foi o que eles tentaram praticar com todos. Mas depois de tanta desobediência, de tanta idolatria, de tanta maldade, de tanta pecaminosidade, eles foram expulsos para a Babilônia, depois voltaram, nunca mais tiveram ascendência e autonomia sobre a terra, tentaram enfrentar os romanos e se ferraram. A cidade foi destruída no ano 70 da nossa era, e eles dispersos pela terra inteira durante 2000 anos, podendo voltar a qualquer momento. Durante aqueles 2000 anos, estava lá, cheio de árabes, de palestinos, de beduínos e de judeus, remanescentes que quiseram morar na terra e moraram. E conviveram com os árabes, seus irmãos e primos, com os palestinos, seus irmãos e primos, com os beduínos, seus irmãos e primos, e com o resto dos semitas que lá estavam. Conseguiram continuar em paz com os árabes, apesar dos cristãos terem ido para lá, enviados pelo Papa, para praticarem as cruzadas durante quase 200 anos, e perderam e saíram, mas os judeus e os árabes tiveram harmonia o tempo todo. De modo que o problema nunca foi religioso, nem de judeus e de árabes. E o problema aconteceu de 48 para cá e é de natureza político-sionista, porque judeu e árabe sabem conviver juntos, gostam e mutuamente celebram coisas uns dos outros. Eu conheci ainda esse tempo lá.
onde árabes e judeus se trocavam, iam para a residência um do outro, almoçavam e jantavam. Eu tinha amigos judeus que diziam: o meu melhor amigo é um árabe, e vice-versa. Isso foi criando esse recrudescimento fanático, adoecido, diabólico, satânico que existe agora, de uns 45 anos para cá, porque até então o espírito era outro. Mas em 1948, quando a ONU, recém-criada, determina a existência de um Estado para Israel, ela determinou também um Estado para os palestinos. Era o que seria justo. Aí os judeus muito mais articulados, com muito mais dinheiro, espalhado pelo mundo inteiro, com uma experiência que vinha desde a Mesopotâmia de Abraão e que aprenderam 500 anos, quase 430 anos de cultura egípcia, e depois Babilônia, depois persa, depois grega, depois romana, depois espalhados pela terra, tinham muito mais know-how de guerra, guerrilha, implantação, levantamento de fundos, vínculos com a Grã-Bretanha, com os Estados Unidos, com armas que só eles possuíam. Para vocês terem uma ideia, já em 1966, Israel ganhou, desenvolveu, com a ajuda americana, a sua primeira bomba atômica. E que ele disse que estava preparada para a Operação Sansão, na Guerra dos 6 Dias, que se eles viessem a perder a guerra, eles explodiriam a bomba atômica. A Terra nem seria deles nem de ninguém, ficaria sob o efeito da radioatividade por décadas e décadas e séculos. Para você ter uma ideia também do espírito kamikaze desse pessoal que foi fundar esse Israel sionista que está lá e que os crentes adoram e se abraçam com a bandeira.